faz parte do quadro Saúde em Foco. Não pode vir ao vivo sempre, porque está no hospital, mas quando pode, ela vem sim participar com a gente. E hoje está aqui para dar dicas importantes, valiosas sobre saúde, como se cuidar, para você que está aí do outro lado do rádio. Camila Vieira, boa noite, seja bem-vinda ao ProNews. Boa noite a todos os ouvintes. E é um prazer estar aqui ao vivo, né? Esses finais de semana eu não pude vir aqui, mas é muito bom estar aqui podendo responder as dúvidas de vocês. E hoje, o Saúde em Foco, nós vamos falar sobre o envelhecimento saudável, que tem um pacto, né? Que foi firmado em 2021, que é até 2030, que é pelo envelhecimento ativo, pela OMS. E dentro disso, né, a gente pode resgatar o que foi falado nos outros sábados a respeito da saúde da mulher, a respeito do câncer, porque quando a gente fala de envelhecimento, de vida de qualidade e de saúde, a gente vai falar de prevenção, ou seja, de qualidade de vida. Então, o foco agora não é viver muito, mas viver com qualidade. E para isso, a gente tem que ter hábitos saudáveis. Então, a meta é viver mais e com qualidade. E para isso, né, a Associação Americana do Coração, eles lançaram agora em 2026, que são 9, vamos dizer assim, metas para se conseguir, para ter uma vida saudável e para prevenir o adoecimento. E principalmente relacionado a infarto e AVC, que são doenças, né, que vão ser incapacitantes, principalmente o AVC, quando a gente fala em relação ao envelhecimento, porque vai acelerar o processo de degeneração cognitiva, enfim, vai ser mais incapacitante durante o envelhecimento. Então, dentro dessas 9 metas, a gente vai ter a alimentação saudável, a atividade física regular. E dentro da atividade física, a gente tem que ter uma meta de pelo menos 150 minutos semanais. Ou seja, pelo menos 3 vezes na semana, a gente tirar 30 minutinhos para fazer uma caminhada. Você que diz assim, eu não tenho tempo, não tem como eu fazer uma atividade física. Quando você chegar em casa, você vai trocar de roupa, botar o tênis, pelo menos dá uma caminhadinha no quarteirão durante meia hora, 3 vezes na semana, porque isso aí vai ser bom para a sua vida, para a sua qualidade de vida, para a sua saúde. Quando a gente faz atividade física, né, a gente entra em outra meta, que é o controle do peso. E o controle do peso vai controlar também o colesterol. E o colesterol, você mantendo ali o colesterol, né, em níveis saudáveis, você vai diminuir a chance de você ter um AVC, um infarto. Você vai diminuir também a chance de você ter uma pressão alta. E falando em colesterol, né, a gente tem uma novidade também desse ano, que foram atualizados os níveis de colesterol, viu, Cecília? Sobrou para mim, viu, minha gente? Porque eu só observando aqui, porque a gente vai envelhecendo e não vai cuidando da saúde, né? Não vai ligando muito para essa questão de colesterol, aí vem aquele sedentarismo e às vezes a gente se transforma numa bomba chiando, como dizem popularmente falando, né? Essa questão aí. Então a gente tem que se cuidar mesmo, né? E como foi que ficaram esses níveis agora, Camila? Vamos lá. Vão ser classificados os pacientes que estão em um nível muito alto de risco, que são pacientes que já sofreram infarto ou AVC, e os níveis, né, de LDL, porque nós temos os 2 colesteróis, né, que é o LDL e o HDL. O LDL, que é considerado o colesterol ruim, porque nós temos um colesterol de alta densidade e um de baixa densidade. O LDL é o de alta densidade, que é o que vai causar aí a aterosclerose. O que é a aterosclerose, né? É o acúmulo de gordura nas veias e artérias. Então, esse colesterol, como ele tem uma alta densidade, ele vai acumular ali na sua veia, na sua artéria, e vai formar aquela placazinha de gordura que vai ser responsável por o AVC, pelo infarto. Então, para quem já sofreu AVC e infarto, o LDL vai estar abaixo de 55 miligramas por decilitro. Para quem é de alto risco, para quem já tem pressão alta, quem tem diabetes, o ideal é que esteja abaixo de 70. E para a população geral,
é ideal que esteja abaixo de 100. Antes era considerado até 140 um valor limite. Assim, você poderia estar 130, 140, mas agora é para estar abaixo de 100 para a população geral. Outra meta, né, para manter a saúde, né, cardiovascular é o controle da glicemia, que é a questão de diabetes. Ou seja, está tudo interligado. Eu vou dar só uma revisada, né, nesses 9 pontos para você ver que tudo que eu falei está interligado. O primeiro ponto é a alimentação saudável. Segundo, a atividade física regular. Terceiro, cessação do tabagismo. Quarto, sono adequado. Quinto, controle de peso. O sexto, controle do colesterol. O sétimo é o controle da glicemia. O oitavo é o controle da pressão arterial. E o nono é o controle do estresse. Ou seja, a gente Ou tem seja, que ter... tá péssimo pra mim, Camila Vieira. A gente O tem negócio que ter... não tá bom pra mim, viu, Júlison? E ouvintes que estão aí. Vocês estão assim, minha gente, também. Tudo, o negócio não tá bom, não. Quando a gente vai analisar a questão de saúde, de prevenção, a gente tem que ver o paciente com um olhar assim, holístico, ver tudo do paciente, porque tudo afeta a nossa saúde. Quando a gente não tem um sono de qualidade, quando a gente não tem uma alimentação de qualidade, quando a gente não faz uma atividade física, quando a gente vive no sedentarismo, quando a gente tem hábitos alimentares que são ruins, isso tudo vai causando um estresse no nosso organismo e isso favorece o adoecimento. Principalmente, né, quando a gente está nesse processo de envelhecimento. E a gente tem que levar em consideração, né, que isso está acontecendo no mundo todo, né, o envelhecimento da população. E no Brasil, é um fato, vamos dizer assim, novo, né, no Brasil, o envelhecimento da população, o aumento, né, da taxa de expectativa de vida da população. Então é uma coisa que a gente tem que começar a aprender, a planejar o nosso envelhecimento e que seja um envelhecimento saudável, porque a gente não tem esse costume aqui no Brasil de planejar a nossa saúde, de planejar como vai ser no futuro. Acha que vai vivendo aí quando chega lá, mas aí quando chega a velhice, é onde acontece a maioria dos casos de infarto, AVC. E aí? E aí você vai querer ser um idoso que vai estar incapacitado, né, que não vai ter uma saúde de qualidade. Então a gente tem que começar a planejar isso, a se cuidar para ter um envelhecimento saudável e ativo.